Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. Então, sempre com muita satisfação e com orgulho que damos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões da nossa palestra semanal que está sendo transmitida pelo YouTube e pelo Facebook da Seara de Jesus. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao nosso mestre e amigo amado Jesus por essa oportunidade de reflexão, de ensinamentos, para que possamos sempre colocarmos em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, dando então continuidade a nossos estudos, nós estamos analisando capítulo a capítulo do livro Opinião Espírita. Já estamos no capítulo 37, com o título Divulgação Espírita. E nesse livro menciona muito a importância da divulgação da nossa doutrina. Muitos até acham, por a doutrina espírita não ser proselitista, ou seja, ela não está preocupada em ter vários adeptos e sempre estar divulgando a quantidade de adeptos, se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro no país do número de adeptos. A doutrina espírita não está preocupada com isso. Mas nem por isso vamos deixar de divulgar a doutrina, vamos deixar de mostrar o que a doutrina passa, do que ela ensina, Então, quanto é importante então esse diálogo, a conversa para essa disseminação dos ensinamentos de Jesus. Porque a doutrina espírita, a base da doutrina espírita é justamente a moral cristã. E Jesus falava na época por meio de parábolas, por meio de metáforas no seu tempo. Hoje em dia já não é mais preciso, não é mais necessário esse tipo de linguagem. É uma linguagem mais direta, mais objetiva. Por quê? O mais importante, meus irmãos, é justamente a vivenciação, a vivenciação do Evangelho, colocar em prática os ensinamentos do Cristo, com a prática com ação, através dos nossos exemplos. Porque se nós já somos simpatizantes da doutrina espírita, se nós já acompanhamos as interpretações dos trechos do Evangelho de Jesus, e nós começamos a colocar em prática, através do nosso exemplo, das nossas ações, que também nós vamos divulgar a doutrina espírita. Então vão dizer, nossa, como o Fábio mudou, como o Fábio está diferente. Um vai dizer, porque ele está agora frequentando a Seara de Jesus. Então é através dos nossos exemplos na sociedade que também nós vamos ajudar a divulgar a doutrina espírita. E sempre reforçando, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec codificou as mensagens de Jesus com a ajuda de espíritos superiores, que auxiliaram, que tiveram um papel fundamental nessa obra, circundando as mensagens de Jesus no seu tempo, com os cristãos antigos e posteriormente, com os cristãos novos que chegaram depois e deixaram para nós o quê? Essa herança de conhecimento. Mas como já foi dito, mais importante é a vivência através dos exemplos de Jesus, do seu amor, do amor universal de Jesus, que retrata justamente nas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sobre esse capítulo, destacamos aqui alguns trechos, desse capítulo 37. Então, o Espiritismo deve ser apresentado por seus profitentes em sessões espíritas. Meus irmãos, o que significa então o termo profitente? É aquele que professa uma doutrina ou uma religião. Então está aqui destacando, nesse trecho está destacando o quê? A importância das palestras públicas. Como é importante? Quando nós aqui da Seara de Jesus, após o tratamento médico aqui espiritual, nós aconselhamos, assistam às palestras, porque as palestras
além dessa nossa melhora moral, né? Há essa melhora moral através dos ensinamentos de Jesus, essa reflexão da moral do Cristo. Então é muito importante nós nos instruirmos, né? E o outro trecho também, destacado que o Espiritismo tem sua alavanca de expansão no livro que lhe expõe os postulados, ou nos livros, né? Nós temos a codificação, né, trazida por Kardec, nosso Pentateuco, e outras obras, né? Temos mais de 400 livros psicografados por Chico Xavier, sempre com base na codificação espírita, e outras obras, né? Então, sempre com o crivo da razão, né, os irmãos vão poder verificar várias outras obras de outros autores espíritas, sempre com base na codificação. E na divulgação, no auxílio dessa divulgação espírita, temos a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita de São Paulo, temos na nossa região a USE, a Frateceb e a nossa, lógico, querida e amada Seara de Jesus. Então, como já foi dito, como é importante as nossas palestras. Eu trouxe aqui para vocês, né, essa foto das nossas palestras públicas. Eu sei que muitos estão com saudade das nossas palestras, né? Mas logo, logo, meus irmãos, logo, logo nós deixaremos de postar as palestras semanais no YouTube e no Facebook e vamos voltar a ter as palestras presenciais, né? As palestras presenciais que muitos têm saudade, né? Muitos têm saudade de pertencer, voltar a pertencer à casa, né? Estar presente, né? Ouvindo as palestras. Então nós estamos aguardando a autorização, né? das autoridades municipais para que nós possamos então abrir para todos. É lógico que sempre nos preocupando com as questões sanitárias, né, com a higiene, com a máscara, álcool gel e o distanciamento necessário, pelo menos por hora. Então, meus irmãos, como já foi dito, é muito importante a divulgação espírita ser através das palestras, onde os expositores, os palestrantes estão justamente mostrando para todos, através de uma interpretação sobre o crivo, né, da codificação de Kardec, as interpretações do Cristo, as passagens do Evangelho, né? Então é muito importante esse nosso aprimoramento moral. E não podemos deixar de destacar também as nossas aulas, né? Porque hoje, devido a essa pandemia, nós até nos aperfeiçoamos no modo de apresentar as nossas aulas. E falando agora em divulgação espírita, né, agora com as nossas aulas online, os irmãos não têm ideia de como foi abrangente agora essa divulgação. Temos irmãos de vários estados do país, temos até irmãos de Portugal, Alemanha e outros países irmãos que moravam aqui no Brasil conheciam já a doutrina espírita, e um foi indicando para o outro. Eles estão acompanhando os nossos estudos. E eu vou falar para vocês, esses estudos, mesmo voltando às nossas palestras presenciais, nós vamos continuar com essa plataforma de estudo online, porque nós conseguimos abranger desde aqueles que estão iniciando até aqueles mais experientes, através do módulo de estudo que foi criado. Então foi ao longo desse tempo aí de paralisação, nós fomos nos aperfeiçoando cada vez mais nessa forma didática de apresentação dos nossos cursos. Eu trouxe aqui para vocês, justamente os nossos expositores das aulas. Tem a expositora Ananda, a expositora Rita Navarro, a expositora Fabiana, a expositora Inês, a Cecília, a Simone, a Rita Furim, a Dora, a Kátia, a Juliana, o Aparecido, e eu também faço parte desse grupo, né? Então nós, com muito empenho, com muita dedicação, semanalmente, todas as terças-feiras, nós estreamos as aulas no YouTube.
E é muito importante agora desse aprimoramento, a interação então dos alunos, né, com os temas das aulas. E nós temos o nosso Google Sala de Aula. Então, a diretoria de ensino, os responsáveis pelo ensino aqui da casa, com muito esforço, com muito empenho, com muita dedicação, cada aula, uma semana antes, eles já colocam vídeos relativos à matéria, trechos de livros e outras obras para os irmãos acompanharem. E após a estreia das aulas, que sempre são às sextas-feiras, né, às 20 horas, depois da nossa aula, todos vão para o Google Sala de Aula, onde podem interagir, podem opinar, falar sobre o que entendeu sobre a aula, né? Trocar comentários, os outros expositores também vão auxiliar nas dúvidas. Então, uma ferramenta muito interessante que aos poucos os alunos vão se inteirando e vão se identificando. Então, quem ainda não teve ainda o conhecimento, não ainda teve a curiosidade, assista uma das nossas aulas. A primeira aula é justamente uma aula de exposição sobre o nosso curso. Nesta aula, explica certinho como é que funciona o Google Sala de Aula. Vale a pena vocês conferirem. Então, quando nós falamos em divulgação, agora de uma forma coletiva, né? Então, a nossa Associação Espírita Seara de Jesus, né, que tem como objetivo divulgar a doutrina, está no nosso estatuto da nossa casa, que o nosso objetivo, a nossa prioridade é justamente a escola, a parte de estudo e a parte médica. Outros seres têm outras características, outras atividades, mas o nosso propósito da Seara de Jesus é justamente a parte de ensino e a parte médica. Como dois braços, temos a instrução e o consolo. Esses dois braços, esses dois andam juntos, consolo e a instrução. Então, a instrução através das palestras, como já foi dito, através dos nossos cursos, e tem também o consolo, quer através do nosso atendimento médico, quer através das mensagens psicografadas, quer através de uma orientação amiga dos trabalhadores da casa. Nós temos o DEPOI, que é o Departamento de Orientação e Encaminhamento, temos nossos irmãos da recepção, que também todos estão preparados para dar uma palavra amiga, porque em muitas circunstâncias, meus amigos, quem procura a casa, às vezes não espera senão uma frase, um apontamento, uma elucidação ou uma bênção verbal. Então, às vezes, serão então esses recursos, que impedirão que se precipitem, às vezes, no abismo, de atos, às vezes, equivocados, que custarão muitas lágrimas ali na frente, que pode evitar que o indivíduo utilize a porta falsa do suicídio. Às vezes, uma luz, meus irmãos, um sorriso, uma palavra de consolo, esses recursos que farão pensar, de vez então dessa falsa saída que é o suicídio, podendo então, através dessa reflexão, desse consolo, podendo se renovar com um novo sentido para a sua vida. Eu estou falando disso, meus irmãos, que nós estamos agora no Setembro Amarelo, que é justamente a prevenção do suicídio. Eu trouxe aqui para vocês a questão do Livro dos Espíritos, a questão 944, que fala justamente sobre isso. Kardec pergunta aos espíritos superiores: temos o direito de dispor de nossa vida? Eles respondem: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa de uma transgressão desta lei. E Emmanuel ainda complementa: suicídio é o ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. Olha só, meus irmãos. Então, uma mensagem positiva de Cornélio Pires: tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta é se melhorar.
Trouxe um outro trecho para vocês também, meus irmãos, para a reflexão, do livro Consolador, né? Cada existência no mundo em que vivemos constitui-se de desafios, porque esses são indispensáveis ao nosso progresso. Fugir a eles, desertar da vida, abandonar o curso de uma existência pela via do suicídio, só ampliam, jamais aliviam os amargores da vida. Emmanuel, do livro Consolador. Então, meus irmãos, nesse período que nós estamos passando, né, sempre lembrando dessas questões que estão acontecendo, e muito, né, na nossa humanidade, que é o suicídio, a seara de Jesus se coloca à disposição de todos que estão com pensamentos não muito bons, né? Nós estamos à disposição de todos vocês. No Facebook, nós temos o nosso WhatsApp. Entre em contato com a gente. Entre em contato conosco que nós com certeza poderemos auxiliar você. Nós falamos então dessa divulgação no âmbito, né, mais coletivo, através das associações, dos centros espíritas, né? Mas nós também devemos pensar na divulgação individual. Como já foi falado, os dois braços, né? Instrução e consolo. Kardec fala: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Olha só, relembrando, né? Instrução e consolo. Então a divulgação, né, além de ser pelo conteúdo, todo o conteúdo espírita, pelos livros, pelos vídeos, pelas palestras, né, nós temos que também refletir, que visa também o que? Nós refletimos, né, sobre o que é a divulgação mais fundamental, que é a da nossa própria vida, né? A nossa própria vida. Então, quando a nossa vida se converte, então, em mensagem viva, a partir do nosso zelo e do nosso empenho em se desenvolver, todas essas sementes que vamos recebendo, então, a partir de uma leitura, a partir de uma palestra, então cada um de nós, meus irmãos, cada um de nós vamos começar a pensar, né, nessas questões mais íntimas, essas reflexões mais íntimas, e como vamos lidar então com essas sementes que estamos recebendo do Espiritismo. Então, sempre relembrando, através desses dois braços, consolo e instrução, nós vamos cada vez mais nos conscientizando através do nosso aprimoramento moral. E todo conhecimento, meus irmãos, todo conhecimento vem sempre acompanhado com responsabilidade. Então, quanto mais nós estamos sendo informados sobre a verdade, quanto à lei divina, quanto às leis morais que regem a nossa vida, de nós mais é esperado. Jesus já dizia no Evangelho: a quem muito é dado, muito é cobrado. Nesse sentido, meus irmãos, nós estamos recebendo os conhecimentos, né, os conhecimentos morais, então não podemos falar: eu não sabia, né? Então é preciso, meus irmãos, que tenhamos a maturidade então da reflexão, para vermos o que temos feito sobre então essa semente que nós estamos recebendo, repetindo através das palestras, através do estudo, das leituras, o que nós estamos então fazendo com todas essas sementes. Então, é preciso então, através desse conteúdo, que nós conseguimos regar, então, cultivar, zelar por essas sementes, a fim de que possam o quê? Florescer, frutificar, né? Convertendo tudo isso, então, na nossa vida, nessa árvore repleta de frutos, que levarão não só consigo, mas com outras sementes que atingirão, então, os outros corações, outras vidas, transformando elas também, sempre através dos nossos exemplos, meus irmãos. Através dos nossos exemplos nós podemos contagiar, né, os nossos entes, o próximo que está convivendo com a gente na sociedade.
Então, com relação a essa meta, né, de divulgação, através dos nossos exemplos da moral do Cristo, né, Paulo dizia justamente isso, que com relação a essa divulgação, com esse amadurecimento moral, nós seríamos como cartas vivas de Jesus, né, semeando por onde passamos, por onde convivemos, no nosso local de trabalho, né, através dos nossos gestos, né, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, né, das nossas ações, né, sempre semeando então a mensagem da boa nova, né, sempre passando a paz, a esperança, a caridade e a fé. Então, meus irmãos, somos convidados a refletir sobre a luz que recebemos, então, com esses mais singelos gestos. E uma das grandes finalidades da doutrina espírita é justamente essa, é explicar os ensinamentos de Jesus, que é o grande mestre da humanidade, o mestre educador do espírito, o grande libertador das consciências, né? O divino médico das almas. E é nessas lições que vamos buscar o quê? O manancial mais puro da instrução, da renovação de cada um de nós. Acontece que essas lições muitas vezes, é lógico, se encontram de maneira alegórica, através das parábolas, né? Mas aí vem a doutrina espírita, para decodificar, para decodificar através dessas chaves de entendimento, através da reflexão e do conhecimento da verdade. Então, meus irmãos, é justamente isso, através dessas reflexões, que a doutrina espírita tem essas tarefas, uma das tarefas primordial da divulgação, para nos relembrar que às vezes, relembrar o quê? Que Jesus naquela época não tinha, na época, condições para as pessoas daquela época explicar melhor sobre a lei da reencarnação, explicar melhor sobre a lei da causa e efeito, da pluralidade dos mundos, do valor da prece, né? Uma série de fatores que hoje a doutrina espírita, através do nosso amadurecimento moral da humanidade, hoje nós conseguimos compreender melhor, que na época de Jesus não tinha ainda condições de falar falar ainda mais aprofundado sobre esses temas. Então, olha a nossa responsabilidade. Como nós então conseguimos medir então esse investimento que nós estamos fazendo para nós mesmos, né? Justamente para essa divulgação através dos nossos exemplos. E Jesus escolheu muito bem uma parábola, que é justamente a parábola do grão de mostarda. Olha só, meus irmãos, o tamanho que é o grão de mostarda, que é o menor do menor das sementes. Mas, justamente, através dessas nossas reflexões, desses nossos comportamentos, né? Esse pequeno grão de mostarda, depois de cultivada, poderá ser uma árvore capaz de receber os pássaros, a sombra. Então, cada sementinha nossa, investido na divulgação, os esforços, a dedicação nessa divulgação, tanto no conteúdo como pelo esforço de colocarmos em prática, teremos então, meus irmãos, um tremendo impacto através das nossas ações. Meus irmãos, eu não canso de passar todas as palestras que eu faço, as aulas, de justamente colocar essa passagem, né, do Sermão do Monte. Bem-aventurados mansos, os mansos e os pacíficos, esses herdarão a terra. Então, um trecho muito interessante. Bem-aventurados mansos e pacíficos, que aprenderam a dominar os impulsos de sua natureza animal, porque eles herdarão a terra com seus recursos infinitos aprimorados, habilitando-se a viver nela quando se encontrar redimida. Então, encerrando, meus irmãos, a nossa participação de hoje, que todos nós
possamos fazer o melhor então para a divulgação espírita, vivenciando o Evangelho, para levar o Evangelho de Jesus não somente em nossas vidas, mas também para as vidas de todos aqueles que nos cercam, e estejam presentes não só em todos os centros espíritas, mas principalmente na sociedade, que é tão carente de luz, de paz e de harmonia. Ficam todos com Deus, meus irmãos.